Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando chegar o socorro de Alá e também a vitória, e vires os homens entrar na religião de Alá em turbas, então glorifica com louvor a teu Senhor e implora-lhe perdão. Por certo, ele é o remissório. Essa é a mais antiga estrada da Índia, conhecida como Grand Trunk. Ela percorre toda a extensão do subcontinente. Aqui, os muçulmanos têm vivido entre os hindus há quase 1000 anos. Ainda hoje, ouvimos dizer que só os hindus são os verdadeiros indianos. A cidadezinha de Gabbana abriga há muito tempo fiéis das duas crenças. Aparentemente, todas as questões de identidade já foram resolvidas. É fácil deixar-se enganar pelas aparências. Os devotos que entoam esse canto hindu são, na verdade, muçulmanos. Mas eles adoram cantar e numa cidade como Gabbana é natural participar ativamente da vida comunitária. Apesar de Gabbana ser pobre, a comunidade se encarrega das construções religiosas. Esse antigo templo hindu está sendo reformado. E na parte da cidade onde se concentram as atividades religiosas, uma nova mesquita está sendo construída, quase ao lado do templo. Aqui, pelo menos, as pessoas não parecem considerar que alguém de outra religião é um estranho, quanto mais um inimigo. Apesar de os muçulmanos viverem aqui há séculos, só há pouco começaram a construir seus próprios locais de devoção. Há muito trabalho ainda. O teto para colocar. A parede será erguida aqui. Um minarete ficará nesse lugar. E o outro ficará ali. Depois ainda será rebocada e pintada. Gabbana parece um mundo fechado e autossuficiente, distante dos problemas que estão acontecendo em outros lugares do subcontinente. A tensão entre as comunidades religiosas está crescendo em toda parte. Mas aqui, as pessoas vivem vidas tão interligadas que a tolerância mútua é fator de sobrevivência diária para hindus e muçulmanos. Nós temos nosso templo de oração e eles a sua mesquita. Vivemos todos em paz. Ninguém na cidade se opõe à nossa mesquita. É nosso desejo, desde os primeiros muçulmanos que se estabeleceram aqui, possuir nosso próprio local de oração. Agora não temos mais que viajar.
Oramos aqui mesmo. 5 vezes ao dia, num símbolo de harmonia religiosa da cidade, Ida, o cantor, deixa de lado os cânticos hindus e dedica seu talento à chamada dos fiéis muçulmanos à oração. Aparentemente, os muçulmanos de Gabbana estão confiantes em sua identidade. Não têm problema em pertencer à Ummah e à sociedade indiana ao mesmo tempo. Divergem de seus conterrâneos unicamente em detalhes de fé. Comem a mesma comida, vestem as mesmas roupas, cantam as mesmas canções. Que forasteiro poderia dizer qual desses cidadãos é um seguidor do Islã e qual segue o deus hindu Rama? Ainda assim, a menos de 50 quilômetros de distância, a militância hindu está colocando a paz de Gabbana em risco. Essa é uma manifestação religiosa hindu. Seus estranhos deuses não nos intimidam. Mas há também uma mensagem política. Os muçulmanos temem as paixões mortais que os nacionalistas hindus estimulam. Lembrem-se que o próprio Mahatma Gandhi foi assassinado por um extremista hindu por ter tentado proteger muçulmanos. Aqui é Ayodhya. A mesquita foi construída durante o reinado do imperador mongol Babur, no local onde os hindus afirmam ter sido o berço do deus Rama. Em 1992, extremistas hindus entraram no recinto e destruíram o prédio em um só dia. A polícia assistiu. Em seguida, distúrbios explodiram em todo o país, revelando tensões ocultas sob a superfície secular da Índia. Nesse cenário, Gabbana permaneceu um mundo à parte. Essa briga não é nova. A violência comunitária é endêmica no subcontinente, principalmente nas cidades. Nos povoados da Índia, os conflitos de fé são como uma indesejável presença exterior. Essas distinções vêm de fora, não são inatas da situação. Mas nas cidades, nas áreas rurais e urbanas, entre as classes educadas e entre os pobres, na classe média baixa, existe uma tentativa deliberada para criar uma identidade distinta, baseada na religião. E isso cria problemas. Tais problemas tiveram um desenlace trágico em 1947, na época da divisão do subcontinente entre o Paquistão e a Índia. Viagens de trem nessa parte do mundo trazem recordações dolorosas a todos que viveram aquele tempo. Dez milhões de pessoas, muçulmanos e hindus, deixaram suas casas. Terríveis atrocidades foram cometidas por ambos os lados, com um saldo de cerca de 1 milhão de mortos. Eu tinha 4 anos e quase aconteceu comigo. Meu pai havia decidido, como muitos outros muçulmanos, mudar para o Paquistão. Viajaríamos de trem, mas ao ir comprar comida para a viagem, perdemos nossa conexão e tivemos de embarcar um dia depois.
Chegamos a salvo no Paquistão, mas o trem em que deveríamos estar foi parado quase na fronteira. Nenhum passageiro sobreviveu. Episódios como esse vêm à memória dos muçulmanos da Índia diante dos conflitos em Ayodhya e na Caxemira. Dizem, hoje Ayodhya, amanhã o quê? Na Índia, assim como em outros lugares do mundo, antigas comunidades muçulmanas estão sendo ameaçadas por mudanças que não foram provocadas por elas. Apesar de 1000 anos de história partilhada, alguns hindus estão se recusando agora a aceitar a identidade muçulmana na Índia. Muitas daquelas 100 milhões de pessoas estão se perguntando: quem somos nós e onde devemos ir? O massacre de Ayodhya ronda constantemente nossos pensamentos e oprime nossos corações. Vemos os fiéis hindus passarem transtornados por nós com suas espadas reluzentes e empunhadas. Se eu, imã da mesquita central de Nova Delhi, fizesse um discurso inflamado e conclamasse os fiéis muçulmanos a, por sua vez, pegarem armas, imagine as proporções do que poderia ocorrer. Essa é uma situação unilateral. Os policiais veem, os membros do governo e os parlamentares sabem, todo mundo sabe. Os jornais comentaram a questão em detalhes. Estamos desarmados, incentivados no ódio. Os fiéis hindus são mortais. Se muitos muçulmanos sentem-se alienados na Índia com sua cultura comum e herança cultural partilhada, o que dizer de outras comunidades imersas em culturas completamente diferentes? Há séculos, os muçulmanos têm deixado seus locais de origem, estabelecendo-se em outras terras, entre outros povos. Estamos navegando em direção à ilha de Lewis, uma das Hébridas, na costa noroeste da Escócia. Ali, uma comunidade de muçulmanos paquistaneses estabeleceu-se entre a população local. Seria de esperar que as duas comunidades vivessem separadas, mas ao contrário das expectativas, há mais em comum entre os muçulmanos hebridenses e seus hospedeiros da ilha de Lewis do que poderíamos imaginar. O islamismo é uma religião fundamentalista e o presbiterianismo, tal como é praticado na ilha, também pode ser entendido assim. Provavelmente são como os polos opostos de uma mesma reta, mas como ambas são fundamentalistas, se respeitam. A comunidade muçulmana respeita a ética presbiteriana. Eles nunca abrem aos domingos, coisas assim. Eles ficam abertos aos domingos? Não que eu saiba. Não abrir aos domingos é um bom modo de demonstrar respeito aos vizinhos cristãos. Estou curioso para saber se esse sentimento é recíproco. A cidade principal da ilha de Lewis é Stornoway.
Habib Ullah e sua filha Rubina vieram aqui conversar conosco. Eles certamente parecem bem integrados à sociedade da ilha. Aos meus ouvidos, soam até escoceses. Primeiro eu quis saber até que ponto eles se sentiam integrados à comunidade mais tradicionalmente organizada em clãs da Europa Ocidental. Um dos motivos por estarmos bem integrados aqui é que a comunidade é bem pequena. Como há poucos asiáticos e paquistaneses, a população local não encontrou dificuldade em nos aceitar. Por outro lado, tentamos conviver o melhor possível com os nossos vizinhos. $15.99. Long sleeves and short sleeves are $13.99. Okay? Just pay down. Por administrarem a maior loja da ilha, os paquistaneses tornaram-se indispensáveis à comunidade. Hoje nos consideramos como qualquer outro habitante da ilha. Vivemos aqui há tanto tempo. Uma comunidade pequena não é tão notada. É diferente dos grandes centros, onde as comunidades são maiores e mais visíveis. Provavelmente é por isso que as pessoas sentem-se ameaçadas. A família veio para Stornoway há 30 anos, quando foi filmada para um documentário da BBC. A ideia de gaélicos falando paquistanês encantou os espectadores britânicos. Quando cheguei aqui, achei tudo estranho e me senti completamente desadaptado. Pensei em ir embora, não me agradava a ideia de ficar. Aí comecei a trabalhar vendendo produtos de casa em casa pela região. Eu e meu carrinho ficamos bem conhecidos, comecei a gostar. Depois de 3 anos, comprei uma loja em Stornoway e progredi. After about 3 years, I bought a shop in Stornoway, and from there I progressed. Muitos em Stornoway são cristãos profundamente convictos. Como austeros presbiterianos escoceses, seus valores não estão muito longe dos valores do Islã. Talvez isso explique a facilidade de adaptação desses muçulmanos. É domingo em Stornoway. Nem pensamos em abrir aos domingos. Não fazemos nada que ofenda a comunidade local e acho que seria errado fazer isso. Este deve ser um dos poucos lugares das Ilhas Britânicas onde os bons costumes exigem que tudo esteja fechado no dia do Senhor. E por tudo, entenda-se absolutamente tudo. Para assegurar que nada vai ofender os presbiterianos de Stornoway, o futebol de domingo é jogado bem longe deles, sob o abrigo das dunas. Confesso que, na minha opinião, a tolerância religiosa aqui é meio unilateral. São os muçulmanos que fazem todos os ajustes. Eles nem pensariam em fechar suas lojas no Eid ou construir uma mesquita para a sua pequena comunidade. Mas os próprios paquistaneses das Ilhas Hébridas parecem não ter dificuldade em compor uma identidade escocesa e muçulmana ao mesmo tempo. Gostaria de saber agora se eles sentem que a sua cultura muçulmana está sob ameaça. Não nos preocupamos. Cedo ou tarde, qualquer comunidade que se integra a outra acaba por perder sua identidade. E como as mudanças são sempre dolorosas, sofreremos quando isso acontecer.
Mesmo se eu não estiver mais vivo, tenho certeza que meus filhos, netos ou bisnetos, bem, provavelmente eles ficarão muito desapontados. Sou muçulmana, mas sou escocesa também. Nasci aqui, fui criada aqui e ao ir para a universidade senti, como muitos da ilha, muita saudade de casa. Primeiro entrei para a Sociedade Oceânica, que é uma sociedade gaélica, e comecei a ter aulas de gaélico. Acredito que foi uma forma de voltar às minhas raízes escocesas, que são tão parte de mim quanto minhas raízes muçulmanas. Tenho as duas, não posso separá-las. Quando fui para Glasgow, senti-me um pouco ignorante sobre a minha religião. Minha família ensinou-me o básico, mas ao chegar lá percebi o quanto eu não sabia. Foi só nos 2 últimos anos que me dediquei a aprender mais sobre o Islã. E à medida que ia conhecendo mais, um grande sentimento de paz foi tomando conta de mim. Não acho que a identidade muçulmana desaparecerá. Ela é muito forte, eu quero dizer. Está ressurgindo no mundo todo. Não acredito que possa desaparecer. As pessoas dizem que aqui é o cemitério muçulmano. Esse local foi comprado pela pequena comunidade islâmica em 1959, para todos os muçulmanos. Aqui rezam pelos mortos. Assim como nós agora. O tio de Nazir foi enterrado aqui. A maioria dos muçulmanos das Hébridas quer ser enterrada aqui. Eles avisaram as famílias. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando chegar o socorro de Alá e também a vitória, e vires os homens entrar na religião de Alá em turbas, então glorifica com louvor a teu Senhor e implora-lhe perdão. Por certo, ele é o remissório. Essa é a mais antiga estrada da Índia, conhecida como Grand Trunk. Ela percorre toda a extensão do subcontinente. Aqui, os muçulmanos têm vivido entre os hindus há quase 1000 anos. Ainda hoje, ouvimos dizer que só os hindus são os verdadeiros indianos. A cidadezinha de Gabana abriga há muito tempo fiéis das duas crenças. Aparentemente, todas as questões de identidade já foram resolvidas. É fácil deixar-se enganar pelas aparências. Os devotos que entoam esse canto hindu são, na verdade, muçulmanos. Mas eles adoram cantar e numa cidade como Gabana é natural participar ativamente da vida comunitária. Apesar de Gabana ser pobre, a comunidade se encarrega das construções religiosas. Esse antigo templo hindu está sendo reformado.
E na parte da cidade onde se concentram as atividades religiosas, uma nova mesquita está sendo construída, quase ao lado do templo. Aqui, pelo menos, as pessoas não parecem considerar que alguém de outra religião é um estranho, quanto mais um inimigo. Apesar de os muçulmanos viverem aqui há séculos, só há pouco começaram a construir seus próprios locais de devoção. Há muito trabalho ainda. O teto para colocar. A parede será erguida aqui. Um minarete ficará nesse lugar. E o outro ficará ali. Depois ainda será rebocada e pintada. Gabana parece um mundo fechado e autossuficiente, distante dos problemas que estão acontecendo em outros lugares do subcontinente. A tensão entre as comunidades religiosas está crescendo em toda parte. Mas aqui, as pessoas vivem vidas tão interligadas que a tolerância mútua é fator de sobrevivência diária para hindus e muçulmanos. Nós temos nosso templo de oração e eles a sua mesquita. Vivemos todos em paz. Ninguém na cidade se opõe à nossa mesquita. É nosso desejo, desde os primeiros muçulmanos que se estabeleceram aqui, possuir nosso próprio local de oração. Agora não temos mais que viajar. Oramos aqui mesmo. 5 vezes ao dia, num símbolo de harmonia religiosa da cidade, Ida, o cantor, deixa de lado os cânticos hindus e dedica seu talento à chamada dos fiéis muçulmanos à oração. Aparentemente, os muçulmanos de Gabana estão confiantes em sua identidade. Não têm problema em pertencer à Ummah e à sociedade indiana ao mesmo tempo. Divergem de seus conterrâneos unicamente em detalhes de fé. Comem a mesma comida, vestem as mesmas roupas, cantam as mesmas canções. Que forasteiro poderia dizer qual desses cidadãos é um seguidor do Islã e qual segue o deus hindu Rama? Ainda assim, a menos de 50 quilômetros de distância, a militância hindu está colocando a paz de Gabana em risco. Que alistou os patanis na época da Índia Britânica. O cemitério de Saleh Khana parece um mapa do mundo. As pessoas voltam para serem enterradas aqui, de lugares tão distantes como a Grã-Bretanha e o Brunei. Para os patanis, a identidade tribal e o sentimento de honra vêm à frente de qualquer consideração. Depois de morar mais de 14 anos na Inglaterra, comecei a refletir e decidi que o mais acertado seria retornar à minha cidadezinha natal. Tomei essa decisão quando percebi que a minha família estava se ocidentalizando demais, assistindo muito à TV, frequentando clubes modernos. E fiquei sinceramente preocupado. Eles estavam até querendo trocar seus tradicionais nomes muçulmanos para outros ingleses como Tony. Esse é o meu irmão.
Está ficando velho. É mais novo do que eu, mas comparado a mim, parece muito acabado, entende? Fico até feliz de vê-lo assim, sabe? Ele está um pouco mais religioso. Antes não era assim. Mudou. Mudou muito. It's quite changed. It's quite changed. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد. Os irmãos Fazal e Rimol Vadud fizeram suas escolhas. Os filhos de Fazal não têm opção, devem achar um modo de ser britânicos. Mas a geração do meio tem um pé em cada país e em cada cultura. Esse é o genro de Fazal, Harun. A terra aqui, o cemitério, é como um imã. Um dia morreremos. E então vamos ceder ao apelo dessa terra. É aqui que seremos enterrados. Quando chove, é torrencial. Quando não chove, ficamos de 6 a 9 meses sem uma gota d'água, em plena seca. Mas quando começa a chover, é chuva mesmo. O cheiro da terra iluminada pelo sol depois de molhada pela chuva, já sentiu? É muito bom. Mistura o aroma de folhas, de verde, de terra molhada. A família Vadud não é só de típicos muçulmanos paquistaneses. Eles vieram de uma região tribal e sua cultura e tradições reforçam os laços de lealdade de maneira forte e constante, assim como o Islã. Na Inglaterra, o Islã os aconselha a viver de acordo com a lei britânica, assim como a de qualquer país que respeite a liberdade religiosa. Embora possam aplicar a Sharia, a lei islâmica em particular, não é difícil imaginar o impacto dessa contradição em suas vidas. Certa vez, um membro do parlamento britânico disse que estávamos tentando construir uma nação dentro de outra. Não concordo com a opinião. Eu, por exemplo, vim do Paquistão para viver aqui. Servirei este país até morrer. É impossível negar a influência e o impacto dessa escolha sobre mim. Mudei muito. Se ainda estivesse no Paquistão, estaria rezando 5 vezes ao dia. Seria alguém bem diferente de quem sou aqui. Ao contrário de Harun, a próxima geração de muçulmanos britânicos não tem outro país natal. Não são mais paquistaneses e tampouco inteiramente britânicos. Assim, só o Islã lhes dá identidade. Eles acham injusto que o governo não financie as escolas muçulmanas, nem que autorize oficialmente os muçulmanos a tirarem folga nas suas festas tradicionais. Uma vez que a Grã-Bretanha é seu país também, eles querem que o Islã seja reconhecido como outra religião britânica. Quando as pessoas entenderem o que realmente é o Islã e deixarem de pensar nele como uma diabólica ideologia do Oriente que está tentando conquistar o Ocidente, quando enxergarem a beleza e a paz que existe na prática do Islã, aí elas não se oporão mais. Desaparecerá a ideia de ameaça. Não me acho diferente dos outros britânicos que cresceram aqui, vivem aqui, são da terra. Nesse sentido, acho que ninguém fez favor algum ao permitir que eu esteja aqui. Acho que tenho muito a oferecer para esse país. Ele tem muito a ganhar comigo. Isso nada tem a ver com obrigações e favores. Como muçulmana, acho que temos que exigir nossos direitos, mas existem muitos modos de pleitear esses direitos. Não saímos por aí ameaçando as pessoas ou fazendo demonstrações. Existem outras maneiras. Por exemplo, eleger pessoas que nos representem no parlamento, defendendo o nosso ponto de vista e nossas reivindicações.
O parlamento pode nos representar. Somos parte, uma parcela dessa sociedade. Nós não tentamos forçar nada, pois isso não é o Islã. O Islã é a aceitação dos desejos de Deus. Se você não aceitar a vontade de Deus, não é muçulmano. Obrigar alguém a aceitar a ideologia não significa convertê-lo, nem encorajá-lo a praticar o Islã. Isso é pura mentira e algo inaceitável para o Islã. Encourage them to practice Islam, that would be a lie, and that would not be acceptable within Islam. No Islã não há lugar para nacionalismo. Eu me considero muçulmana, não inglesa muçulmana ou paquistanesa muçulmana. O nacionalismo pode se transformar numa espécie de divindade. Meu país contra o seu, como foi na Guerra do Golfo. Então, eu não me identifico em termos de nacionalidade, somente como muçulmana. No Islã verdadeiro não há espaço para identidades nacionais separadas. Aqui, talvez pela primeira vez em suas vidas, esses peregrinos a Meca não estarão divididos por raça ou nacionalidade. Mas ao voltar para casa, a maioria estará diante de um mundo no qual a divisão nacional é uma realidade sempre presente. Na Índia, algumas pessoas duvidam que os muçulmanos possam ser leais ao Estado. Na Inglaterra, há quem julgue os muçulmanos pelo apoio que dão ao time nacional de cricket. Outros ainda voltarão para países onde, até pouco tempo atrás, não se lhes permitia a manifestação de sua identidade islâmica.